Muito bem, nós estamos com nossa revista agora trabalhando a questão de projetando 2024. Como é que a gente vai viver 2024? Óbvio, com sabedoria, com sabedoria. E aí, na primeira lição, tivemos, na verdade, é uma revista sobre pontos fundamentais de Provérbios, e o nosso escritor, ele destinou 3 lições, a lição 2, 3 e 4, para tratarmos assuntos referentes ao casamento. Por quê? Por que 3 lições, né? Porque é a parte mais sensível da vida. Se tem uma coisa que Satanás trabalha para destruir, é a família. E nós, como civilização judaico-cristã, né? Que a gente não joga fora o Velho Testamento, ele vive à luz do Novo Testamento. Nós temos as raízes eternas da palavra de Deus. Nós cremos que família se constitui através do casamento. Entendemos perfeitamente que qualquer sociedade, hoje moderna, tem outras formas de família. O cristão não ignora isso. Mas nós não concordamos com esse ponto e cremos que família se constitui com casamento. Então, 3 lições preciosas foram desenvolvidas para o casamento. E aí, no estudo número 2, sabedoria para viver bem no casamento, parte 1, nós vimos que tudo começa com a escolha. Eu ministrei esse ponto, trabalhei sobre essa questão da escolha, escolha bem, escolha com calma, não tenha pressa, seja paciente, escolha devagarzinho, porque depois que escolheu e assinou o papel, amigo, é até que a morte o separe, né? É até que a morte o separe. Você identificou naquela pessoa, não a pessoa ideal, mas a pessoa a quem você vai se amoldar e vai amar para viver com ela a vida inteira. Que pessoa ideal, irmãos? Só Cristo, né? Só Cristo. A gente escolhe alguém para viver, se amolda essa pessoa, vai aguentando essa pessoa vai aguentando a gente, e a gente vai vivendo, até que o Senhor nos escolha, né? E, bem, aí o estudo se destinou a isso. No estudo passado, o evangelista Jesuá, ele nos trouxe a questão relacionada à fidelidade no casamento, né? Fidelidade no casamento. É um assunto muito sério, é um assunto sensível, há um investimento muito grande para que casamentos sejam desfeitos em razão da infidelidade. E hoje, a evangelista Érica, porque nós não temos na igreja problema nenhum com o ministério feminino, graças a Deus por isso, defendemos e sabemos o valor do ministério feminino, e há muita base bíblica, desde a época do nosso antigo pastor já era assim, e continuamos nessa mesma palavra sem mudar para nada. Hoje a evangelista Érica vai nos trazer o estudo sobre o casamento, parte 3. Então, já abra, por gentileza, lá na página de número 23, para que possamos crescer na palavra de Deus. Abra na página de número 23. E eu quero convidar a Érica aqui, para que nos fale. Glória a Deus. Quero convidar a Érica para que nos fale, nos trazendo a palavra de Deus. Tá bom? Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade. Abençoa a tua serva, para que o nosso coração, Senhor, seja tocado. Agora abençoa mais ainda o meu coração e o coração do meu irmão, para que possamos ouvir aquilo que tu tens. Ó Deus, usa a tua serva como sempre tu usastes, mas acima de tudo, abre meu coração e leva cativo a tua palavra essa manhã, para que a tua palavra fique
e produza como boa semente, para a honra e glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Fico muito feliz pela oportunidade concedida. A escola dominical tem um marco na minha vida, eu não posso negar. Então, estar aqui novamente nas classes adultas, né, me traz uma lembrança muito boa e uma alegria muito grande, porque eu comecei o meu ministério, foi na escola dominical. Há muitos anos atrás, não vou relatar a minha idade, eu era professora das moças, depois que eu casei, passei para senhoras, naquele modelo que nós tínhamos de classe separada, né? E depois eu fiquei um bom tempo com os adolescentes, e hoje estou novamente com os adultos, então estou muito feliz, né? Um retorno. E, assim, tudo isso começou na escola dominical. Não vou falar o tempo, não estou vendo nem... Lembro de Débora como minha aluna com as jovens, né? Olhando aqui, não tem, a tua. Lembro dela, né? Mas é uma bênção mesmo, e isso é a Débora, né? Pois bem. Então, como a escola dominical é importante, né? E a partir dele nós vamos crescendo. Estou eu aqui, então, com uma honra muito grande estar de volta participando da escola dominical na parte dos adultos. Bom, sem muitas delongas, né, vamos então tratar desse assunto, a parte final que coube a mim, terceira parte, que vai justamente finalizar a sabedoria para viver bem no casamento. Vamos olhar e vamos ler aqui a parte inicial, texto áureo, que diz: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Eclesiastes 9:9. Obrigada, pastora. Verdade prática, verdade aplicada, verdade prática. O verdadeiro amor é marcado pelo contentamento mútuo, por uma sensação de segurança, de propriedade, que capacita os cônjuges a cuidar um do outro e prometer fidelidade total. Quando eu vi essa palavrinha, propriedade, me fez lembrar até de uma parte do versículo que nós utilizamos como tema do nosso casamento, propriedade, né? Onde lá em Cantares 6 diz o quê? Eu sou do meu amado e meu amado é meu, né? Foi uma partezinha do meu tema, digamos, versículo de casamento, mensagem, não sei. E quando o autor colocou uma sensação de segurança e propriedade, é porque agora eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é casamento, é compartilhar, é dividir. Eu sou dele, ele é meu. Não que dessa forma eu sou uma propriedade do meu marido, como era muito tempo atrás, né, na sociedade patriarcal, que nós vamos comentar um pouquinho, que a mulher era vista realmente como propriedade, mas muito pelo contrário, quando o Senhor fala, eu sou do meu amado e meu amado é meu, é justamente dizendo, ó, vocês são um, né? Volta lá ao princípio de todas as coisas, amém? Vamos ler aqui a introdução um pouquinho, e aí vamos conversando. Olha, irmãos, eu trouxe bastante versículos, né? Porque tudo que nós falamos é escola bíblica dominical, baseada onde? Na palavra de Deus. Então, quem gosta de ler, depois, não vai dar para a gente ler muito, eu vou falar muitas passagens bíblicas, anote. E depois você pode estar acompanhando na sua casa, lendo novamente. Algumas eu vou ler com a amada igreja, mas outras, pelo tempo, não será possível. Então, anota aí, quando chegar em casa, você acompanha. Introdução. Neste estudo, iremos continuar falando sobre o casamento. Deus criou o casamento para ser uma relação não apenas permanente, mas também de amor e crescimento, do começo ao fim, uma verdade que está ao alcance de todos os cristãos, pois faz parte da vontade de Deus. Né? Como foi dito pelo pastor Gedeon, nós tivemos aí já 2 lições que falou do início, naquele momento da procura, do casamento, do caminhar no casamento, onde existe aquele inimigo da infidelidade, né, do adultério, que ronda realmente os casamentos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, bem pouco, porque acho que já foi bem tratado na lição passada. O Jesuá trouxe de uma forma assim bem profunda, então assim vamos, se precisar, passar bem por cima. Então vamos conversar alguma coisa mais diferente que também está aqui na palavra do Senhor. No primeiro tópico, ele começa falando da vida conjugal de Salomão,
Todo mundo sabe que Salomão tinha um harém, né? A palavra diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Pensa, um homem com 1000 mulheres. Ele tinha muito amor para dar, com certeza, né, pastor Iraci? Muito amor para dar tinha esse homem. E, com certeza, ele era o quê? Ele tinha como forma, arranjo de casamento, a poligamia. O que seria a poligamia? É um homem ter mais de uma esposa. Não é o contrário. O contrário se chama poliandria, que é uma mulher ter mais de um marido. Nossa, irmã, isso acontece? Acontece até hoje. Existem alguns países, no Tibete, e, se eu não me engano, no Gabão, que ainda tem essa prática de uma mulher ter mais de um marido. Né? Um tá bom, né? Um marido tá bom, uma esposa tá ótimo. Né? Mas também tem essa prática em alguns locais ainda. Então, a poligamia seria justamente um homem ter mais de uma mulher. O nosso autor colocou como exemplo quem? Sara e Abraão, no termo que Sara deu Agar como mulher de Abraão para ter o filho da promessa, que não seria o caso. Mas antes da gente falar de Sara, trouxe uma curiosidade, não sei se os irmãos sabem, a Bíblia tem vários relatos, nós vamos conversar sobre isso. Mas um dos primeiros casos de poligamia na Bíblia está lá em Gênesis 4:19, aí onde vocês podem anotar, porque não vai dar tempo da gente ler todas as passagens. Que é quem? Lameque. Né? Lameque, ele teve 2 mulheres. E Lameque vem da descendência de Caim, amados. Então, foi esse o primeiro caso registrado na Bíblia, tá? De poligamia. Só que depois, sim, nós temos também registrado na Bíblia Abraão, Sara, né? No caso, também depois tivemos na linhagem aí de Abraão, quem? Esaú, Jacó. Isaac não tinha, pelo menos a Bíblia não relata. Isaac foi homem de uma só mulher, olha que bênção. Esse fez bonitinho com qual aquilo que o Senhor determinou desde o princípio. Gideão tinha várias mulheres, vários filhos. O lindo príncipe Eucana, porque eu sou apaixonada por ele, né? Ele tinha também Penina e Ana. O rei Davi, todo mundo conhece, também teve várias mulheres. Salomão, Roboão. Acabe, todo mundo pensa que Acabe só teve Jezabel? Não, Acabe também teve outras mulheres, né? Então, assim, nós vemos que na Bíblia teve outros reis, eu trouxe só alguns exemplos. Que tiveram várias esposas. Mas por que disso? Tudo tem um porquê, meus queridos. Sara, quando ela deu a serva a Abraão, naquela época existia uma lei, um código chamado Hammurabi, Código de Hammurabi. Esse código, ele foi estabelecido pelo primeiro império, vamos colocar assim, babilônico, um rei chamado Hammurabi. E esse reinado dele, esse reino dele, era composto por vários povos. Povos que eram considerados semitas, né? Para eu ler direitinho aqui. Semitas, que eram compostos por quem? Pelos assírios, caldeus, outros povos e os próprios judeus. Vamos pensando aí como Abraão, tá? Então, ele era um código que ele regulamentava várias áreas da sociedade, dentre elas a família, questão de filhos, casamento, tanto que o Código Hammurabi ele faz parte, né, até do histórico aí do mundo jurídico, do direito, né? Ele tem uma importância devido até à forma com qual ele foi feito. Então, assim, muito interessante. E esse rei que fez então o primeiro, digamos, império babilônico, começou com ele organizou também essa parte. E as pessoas que moravam ali perto, creio que tinham conhecimento, sim, dessa lei, que foi o caso de Sara, onde ela teve o conhecimento, olha, como eu sou infértil, eu não estou podendo dar filho, eu posso então pegar a minha serva, entregar o meu marido e o filho que ela tiver, será também meu filho. E foi isso que Sara fez. Então, o código, ele estabelecia isso. Irmãos, que fique bem claro, nessa época ainda não tinha a lei de Moisés. O Código de Hammurabi é antes da lei de Moisés, né? Então, era comum
as pessoas daquela época adotarem esse comportamento, até chegar a ser um comportamento, uma cultura de alguns povos, ter esse ato. Mas não só isso. Não só pela questão da descendência, né, de ter uma descendência. Isso seria um dos motivos da poligamia. Um outro motivo seria as próprias alianças políticas, que foi o que aconteceu com quem? Com Salomão. Né? Muitas mulheres de Salomão, a Bíblia já nos fala que ele casou com a filha do Egito, né, do rei do Egito, com uma forma de aliança. E não foi só ela. Teve outras e outras mulheres, tudo também como aliança política. Isso era comum entre os reis. Mas também não só isso. Se nós formos pensar, aqueles povos naquela época eram nômades, né, e tinham bens. Então, pensando numa sociedade patriarcal, era importante que os homens tivessem o quê? Muitos filhos, principalmente homens. Por quê? Traria o quê? Uma segurança maior para o clã, uma segurança maior para a família. Então, eles também tinham muitas mulheres, também pensando, quanto mais filho, maior será a segurança da minha família. Tinha a questão, sim, da esterilidade, como foi o caso de Sara. Também, né, a gente pode falar Eucana também, a Bíblia não deixa muito claro, mas poderia ser que a outra esposa fosse nesse sentido, porque Ana ainda até então não lhe deu filho. E sim, a gente não pode deixar de falar por uma questão de sentimento, né, de paixão, do homem se interessar por mais de uma mulher e querer ter mais de uma esposa. Algo muito interessante também, queridos, que naquela época era permitido, sim, as pessoas tinham esse padrão de ter mais de uma esposa, poligamia, mas você sabia que para você ter uma outra esposa não bastava querer, você teria que ter condições. Você teria que ter condições de ter aquela outra mulher. Né? E isso, até hoje, para os árabes, ainda continua como base. Você pode ter mais de uma esposa, desde que você tenha condições de manter. E isso é tão interessante que nós vamos falar disso um pouquinho a mais à frente. Respondendo, então, a pergunta. E, afinal de contas, por que Deus permitiu a poligamia? Sendo algo que, aparentemente, alguns podem estar perguntando, não é projeto de Deus que o homem tenha mais de uma mulher. Por que foi permitido? Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? A revista ela trata, num certo momento, dessa questão de um homem mais de uma mulher, da monogamia, e nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu não sei vocês, mas eu já fui, em alguns momentos, perguntado se a poligamia não está de acordo com a vontade de Deus, por que Deus permitiu? Né? Então, vamos conversar um pouquinho essa manhã sobre isso, sobre esse tema. Por que Deus permitiu? Como todo mundo sabe, desde o princípio, a palavra de Deus diz que, lá em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Está escrito mulheres na Bíblia de vocês? Tem alguém? Para mim, eu ouvi alguém falando, sim, misericórdia. Eu falo, traz aqui que tem alguma coisa errada. Não, está escrito mulher. Então, desde o princípio, sim, o Senhor estabeleceu um homem, uma mulher. Esse é o padrão do Senhor. Deus deu a Adão quantas mulheres? Que eu saiba, só teve uma, Eva. A Bíblia, eu estou falando que a Bíblia diz. Então, o projeto de Deus como família era assim, e continua sendo até os dias atuais a monogamia, que é um homem tendo uma só mulher. Não há, queridos, na Bíblia, nenhuma passagem que vai legitimar a poligamia. Ao contrário, se nós formos verificar na palavra do Senhor, aí agora nós vamos verificar dentro da palavra mesmo, as passagens que nós temos justamente falam o contrário. Vem justificando a monogamia. Vamos lá, se vocês quiserem anotar, mas eu vou lendo aqui, tá bom? Provérbios 12, versículo 4. A palavra de Deus diz: a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Singular, a mulher. A casa e os bens vêm como herança do Senhor. Provérbios 19, 14, tá? Mas do Senhor, a esposa prudente. Então, novamente aqui o Senhor mostrando que o padrão é o quê? Monogâmico. Mas apesar de Deus não ter esse desejo do casamento, da poligamia,
mostrei aqui em alguns versículos do Antigo Testamento, ele justamente colocando a questão de a mulher, teve sim algumas leis, dentro das leis de Moisés, nós encontramos em Deuteronômio, até no próprio Êxodo, que regulamenta situações em que homens e mulheres aqui, povo hebreu, tá, eram poligâmicos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque apesar dele ter estabelecido que o casamento é, desde o princípio, um homem e uma mulher, existia pela dureza do coração dos homens, pelo pecado, vamos lembrar lá de Lameque, descendência de Caim, que ele teria que proteger essas mulheres, né? Então a gente volta até uma coisa que o pastor falou no início, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, a Bíblia é machista? Não, não é. Né? A gente vê a participação de tantos homens. Naquela época era muito difícil uma mulher ter uma participação social, política, naquele momento. Como hoje ainda as mulheres estão desbravando. Mas o nosso próprio Deus, ele sempre foi um Deus que se importou com as mulheres. Estou aqui defendendo a minha classe. Apesar de nós termos na Bíblia quem? Débora, né? Fica bem claro isso, uma mulher, uma juíza, né, que teve esse papel muito importante. Mas o que acontece? Na sua infinita misericórdia, o que Deus fez? Ele quis proteger essas mulheres que tinham, sim, um marido, que eram casadas com homens poligâmicos. Não só essas mulheres, os filhos dessas mulheres. Que é isso que está na palavra do Senhor em Êxodo, no versículo 21, do versículo 10, que fala bem o seguinte: se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá os mantimentos da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se ele der, deixa eu explicar. Como eu falei, uma sociedade patriarcal. Em muitos momentos, eram os pais que escolhiam as esposas dos filhos. Nesse caso aqui, era um caso de, se for uma escrava, que o pai pode pegar, dar como filho, virar, e depois, se ele casa para o filho, se ele casar com outra mulher, aquela primeira esposa, ela não perde os direitos. Isso está na palavra do Senhor. Vocês viram que eu tirei de Êxodo? Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Está protegendo essa mulher, caso esse homem case com uma outra pessoa. Sabe por quê, meu querido? Naquela época, uma mulher que era repudiada ou divorciada, ela já não era vista pela sociedade. Lembremos que estamos falando de uma sociedade patriarcal, em que o homem, sim, tinha todo um poder político, social, e a mulher era, sim, propriedade. Tá? Mas, de uma certa forma, aquela mulher ela estava o quê? Protegida. Né? Você pode ter outra mulher, mas a palavra do Senhor, o nosso Deus, diz, você tem que continuar cuidando dela. Porque, senão, se ela fosse abandonada, muitas mulheres iam para a prostituição. Né? Então, esse era o cuidado do Senhor. Né? Você pode se apaixonar, ter outra mulher, mas essa daqui você vai continuar cuidando. E aqui vem Deuteronômio, no versículo 21, do versículo 15 ao 17, tratando da questão do filho de homens que tinham várias mulheres, que eu também achei muito interessante. A palavra diz que se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filho, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer dar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida receberá o direito por primogênito, dando-lhe a porção de tudo que possuir em dobro, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor e o direito de primogenitura dele. Olha aqui também a questão do Senhor protegendo os filhos de uma relação poligâmica. Ou seja, eu amo esta mulher. A gente vê isso muito claro onde? Em Jacó. Quem era a mulher amada de Jacó? Quem eram os filhos da mulher amada? Foi José e quem? Benjamim. Mas quem foi lá o primogênito? Foi ele que recebeu, não foi da mulher amada. Então, isso fica muito claro que isso aqui é a misericórdia, irmãos. Por mais que o homem fizesse coisas erradas, que não foi aquilo que Deus estabeleceu, Deus, ele foi e continua sendo
um Deus, um Pai misericordioso. Por isso ele tolerou a poligamia. Porque muitos podem falar, mas naquela época eles tinham várias mulheres e hoje eu só posso ter uma, né? Talvez muitos pensem assim, mas nunca foi desejo do Senhor que um homem tivesse mais de uma mulher, e nem o contrário. Só para ficar bem claro, é fácil. Pegue a Bíblia, veja algum desses casos que eu citei para os irmãos, se teve algum desse relacionamento que foi feliz e eles foram bem-sucedidos. Irmãos, na minha Bíblia, todos esses casos aqui, o homem que tinha mais de 2 mulheres, ralou, sofreu, teve problemas dentro do casamento. Então, é claro de ver que a poligamia não era, tem várias mulheres, sou o homem mais feliz. Não. Teve luta, teve trabalho, é uma esposa reclamando, é uma esposa brigando, teve desavenças, depois filho com outros filhos de outra esposa. Então, aqui, eu acho que está mais do que claro, mostrando realmente que a poligamia não foi do propósito original do Senhor, né? E seguindo isso, eu acho que a melhor forma da gente ver que Deus ele tolerou a poligamia. Por quê? Por causa, como eu disse, da própria dureza do coração do homem. E isso é tão interessante que quando nós abrimos a palavra do Senhor, lá em Mateus, eu gostaria que os irmãos abrissem. Vamos lá? Mateus, no capítulo 19, vamos ler alguns versículos. Mateus 19, a partir do versículo 3. Que nós vemos aqui, tinha lei, o Senhor tolerou a poligamia, e aí vem Jesus. Esse texto, muitas vezes, ele é muito olhado pelo prisma, pelo aspecto do divórcio. Mas se formos olhar atento, palavra por palavra, vamos observar que existe até uma ordem, né? Como se fosse um passo a passo aí para o casamento. E aqui fica bem claro, justamente, que o padrão original de Deus, quando Jesus veio, ele firmou e acabou. Acabou essa história de poligamia. Vamos lá? Versículo 3, Mateus 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Olha o que Jesus respondeu. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio, lá no Éden, é isso que ele está dizendo, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por razão o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Olha aí, Jesus, não vamos olhar pelo prisma do divórcio, como eu falei, né? A gente olha, mas isso aqui é um passo a passo do casamento. Você sai da sua casa, você sai da sua casa, você vai pegar aquela mulher e ela vai ser a sua esposa. Aquela mulher, não é mulheres, continua aqui no singular. E os dois se tornarão uma só carne. Olha aí, os dois. Tem 3? Tem 4? Tem 5? Não, 2. Então Jesus vem, acabou essa história de poligamia. São 2 e uma só carne. Foi assim lá na criação, no princípio, foi assim que meu pai estabeleceu. Então acabou. Né? Então, se nós olharmos esse texto desta forma, nós também temos essa resposta. E Jesus, então, falou naquele momento para aquele povo: o padrão do meu pai é a monogamia. Um homem, uma mulher, casamento, é assim que é a relação família. É desse momento, um homem e mulher, que nós vamos pensar em família. E é interessante também que no mesmo período, pós-Jesus, período apostólico, Paulo, né, isso foi algo muito batido também na igreja primitiva. E isso nós encontramos facilmente quando Paulo traz em alguns momentos qual seria o comportamento, o que Deus desejava para o seu povo em termos de relacionamento conjugal. Que nós temos aqui, vocês podem anotar aí, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 e 2. Que ele coloca justamente: me escrevestes
Bom seria que o homem não tocasse mulher, fala de Paulo. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Então aqui está agora Paulo falando na igreja primitiva, ó, cada um tem a sua própria mulher, não tem local nenhum, meu querido, que na palavra esteja falando mulheres. Volto a afirmar, mulher, né? Então isso aqui foi colocado. Tanto é que quando também vamos olhar as recomendações de Paulo para os líderes da igreja primitiva, está lá, vamos lá, 1 Timóteo, anotem aí para depois os irmãos olharem, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto por ensinar. No versículo 12, também de 1 Timóteo, no capítulo 3, e os diáconos sejam marido, aqui ainda tem isso, de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Lá em Tito também, Tito, no capítulo 1, versículo 5 e 6, também vai falar da questão dos presbíteros, que ele também diz que o marido de uma só mulher, aquele que foi irrepreensível, o marido de uma só mulher. Então, isso aqui fica muito claro um dia que alguém chegar para vocês e perguntar, mas por que Deus permitia? Você vai falar assim, Deus nunca permitiu. O propósito do Criador foi sempre monogâmico, um homem e uma mulher, lá no princípio, Adão e Eva. Mas a dureza do coração do homem, o pecado que entrou, fez com que o homem quisesse adotar esse comportamento, mas o Senhor apenas o tolerou. Tanto que pós-Jesus, Jesus então veio, falou, homem, mulher, princípio, firmou isso, e os apóstolos depois vieram também, continuando, confirmando, como que o Senhor queria que fosse a questão da formação, né, do lar, homem e mulher, um homem, uma mulher, no casamento, nessa relação. Então, isso aqui, nós estamos, então, vencendo essa parte. Mas uma coisa eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Deus trouxe, ele estabeleceu esse casamento monogâmico, mas como eu falei, por causa da natureza do coração do homem, e isso fica muito claro numa passagem bíblica, Romanos 8, no versículo 3, 4, que fala justamente sobre isso. Olha, fala, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, né? Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Quando fala enfraquecida pela carne, irmão, estamos falando do quê? Do pecado. Ele falou, a lei foi incapaz de fazer aquilo que Deus queria, por causa quê? Da natureza pecaminosa, do coração, da carne. Mas Cristo veio, e com Cristo nós podemos então agora o quê? Vencer essa carne. É isso que a palavra está dizendo, né? Então, vencido essa parte da monogamia, poligamia, todo mundo compreendeu? Amém? Que bom. Compreendeu, pastor? Se não compreendeu, o senhor me ajuda. Que bom, que bom. Então, assim, estamos peritos nesse assunto, dentro da palavra de Deus, dá para conversar aí com o pessoal aí que tem mais de uma mulher agora, né? Fala, não é bem por aí não, não é desse jeito não. Amém. Então, vamos agora para o ponto 2 da palavra, da lição, né? Onde o autor ele fez a divisão, seja fiel à tua esposa. Todo mundo achou? Irmãos, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando muito rápido, eu sou acelerada também. Então, eu só me lembro do pastor Herber falando que algumas irmãs falem, fala mais devagar. Eu estou bem devagarzinho, falando bem devagar, eu sou acelerada também. Então, vamos lá, página 25. Seja fiel à tua esposa. O autor colocou, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O autor ele coloca aqui, Salomão fala aqui, de fidelidade, que é importante que o homem casado seja fiel à sua esposa. Como eu falei, esse foi um assunto
que ficou bem desenvolvido na lição passada. Então, assim, eu não vou me ater muito a esse aspecto da fidelidade, né? Que estou falando de fidelidade, estou falando do quê, irmãos? Do adultério, que foi um tema bem trabalhado na lição passada. Mas eu gostaria, sim, de conversar também sobre esses aspectos, alguns aspectos nessa área com os amados. O autor, ele coloca, então, que seja bendito o teu manancial. E ele traz aqui como referência, logo em seguida, na página 26, um outro versículo. Digno de honra entre todos os seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma deixarei, nunca te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Olha aqui o início. Digno de honra seja o teu matrimônio. Essa parte inicial, queria conversar um pouquinho com os amados. Digno de honra. E aí fazer uma pergunta. Como você tem honrado o seu cônjuge? Aqui ele trata do aspecto da fidelidade. Muitas vezes nós pensamos que a fidelidade só vem quando eu penso em adultério. Não é só isso. Como tem sido desenvolvida a fidelidade com a tua esposa, no sentido de compartilhar, de dividir, de falar o que pensa, e falar para ela, não para o outro. Isso é fidelidade. Eu sou fiel ao meu marido. Eu não vou sair falando coisas no qual eu devo falar com ele, porque eu sou fiel a ele. Os meus problemas são os nossos problemas. Eu não tenho que dividir. Isso é fidelidade, irmãos. Né? O marido, em vez de estar falando determinadas coisas com os amigos, já tentou conversar? Isso é fidelidade. Não vamos olhar só pelo prisma do adultério. Isso também é fidelidade. E digo mais, isso é honra. Honre o seu cônjuge. Há maridos que hoje, e quando eu falo maridos, também vou falar do outro lado, a esposas. Há maridos e esposas que talvez hoje, com o passar dos anos, né, não são tão novinhos ainda no casamento, né, Joel? Mas assim, tipo eu, vou fazer 20 anos de casada, mas tenho certeza que eu estou ainda melhor, né, amor? Muito. Mas talvez com o passar dos anos, né, há maridos ou esposas que começam a sentir vergonha. Ela já não é mais aquela mulher, ele já não é mais aquele homem. Já sente vergonha do seu marido, vergonha da sua esposa, né, deixa de se interessar por ela. E eu lembrei, não me esqueça desse fato. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu lembro. A gente viajando agora, no final do ano, entramos dentro de um táxi, e o taxista falou assim, falando de casamento, acho que a gente chegou a comentar que íamos fazer 20 anos de casado, e ele falou assim, eu também sou casado. Quando eu casei, a minha esposa era uma pintura. Irmãos, quando ele falou, a minha esposa era uma pintura, ele está querendo dizer que a esposa dele agora é o quê? Eu falei, que bom que a tua esposa não está aqui dentro, sou eu que estou ouvindo isso, eu fui na defesa dela, né? Aí ele tentou se justificar. Não, porque o cabelo, porque assim, porque assado, mas agora, você está piorando a situação. Né? E eu falei, gente, com o passar do tempo a gente muda, né? E aí, às vezes, você já olha para a sua mulher ou para o seu marido, assim... Mas deixa eu te falar, meu querido, se ela está assim, se ele está assado, será que também não deveria ter a sua participação? Caberia também eu estar ajudando o meu marido, a minha esposa, estarem melhores? Né? Às vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos. Nós estamos tão preocupados, zelosos, talvez com a casa, com o carro, com a conta bancária, com os afazeres da igreja, e deixamos de lado nossa esposa, o nosso marido. E aí? Eu pergunto, você tem apreciado o seu cônjuge? Ou os anos te faz agora ver aquela mulher e falar, mas vamos lá, né? Estamos aqui, vamos lá, vamos prosseguir. Pois é, honre, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso é honrar. É quando você, às vezes, não é mais aquela mulher. Quem está casado aqui tem casais. Olha bem,
Olha nesse momento, olha para sua esposa, olha para o seu marido. Bora, gente. Bora, não estou vendo vocês olhando, não. É a mesma pessoa de quando vocês casaram? Há uns ali falando que está melhor, né? A essência está aí, meu amado. Talvez o rosto, o corpo, o cabelo, está um pouco diferente, mas a essência está aí. Você não se apaixonou por esse homem, por essa mulher, só pela aparência física. Ela tinha algo mais. E se você está olhando, acho que pode dar o melhor. Ajuda. Investe na sua esposa, investe no seu marido. Se preocupe também, isso é honrar, queridos. Isso também é fidelidade, né? E eu me lembrei de um versículo que ele diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o quê? O vosso coração, né? O seu marido, a sua esposa é algo precioso, é algo de valor. Por isso que nós devemos o quê? Proteger, zelar. Quer investir? Invista neles, zele deles. E eu te digo mais, vamos lá? Se você está olhando e acha que perdeu alguma coisa de lá, de quando vocês casaram, por isso que eu falei, né? Vai muitas vezes para os que estão casados já há mais um tempinho, mas isso serve de lição para os mais jovens, né, Joel? Eu vou pegar no pé do Joel porque acho que ele é o único mais novinho aqui. Tá, Enfim, os demais já têm um tempinho ali de casado. Me faz lembrar daquela passagem da dracma perdida. O que é uma dracma, vocês lembram? Que é uma moeda de valor, né? Está em Lucas 15. A dracma sumiu e ela pegou e fez o quê? A palavra diz que ela tirou tudo, procurou tudo e encontrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você olhando para o seu marido, você olhando para a sua esposa, se você acha que não é mais a mesma coisa, que algo se perdeu, procure. Procure como aquela virgem procurou, porque ainda está aí. É como eu falei, a essência está aí. E quando se perde alguma coisa, no casamento, na vida conjugal, meu querido, você não procura fora de casa. Você procura dentro de casa. Se você perdeu algo de valioso no seu casamento, não é lá fora que vai estar. A virgem procurou dentro da casa dela. Procure dentro da sua casa. Sente, converse, tenha um diálogo. Faça realmente o seu leito ser digno de honra, o seu matrimônio ser digno de honra. Vocês têm um bem precioso. A sua esposa é preciosa, o seu esposo é precioso. Se existe algo, é dentro de casa que você tem que procurar, é dentro de casa que você tem que resolver. Não é ir lá fora, buscar talvez delícias, prazeres com mulheres estranhas, com mulheres que, de início, como diz, né, os lábios são doces como mel, mas depois se torna um fim amargo. É dentro de casa. Né? Que essa passagem, isso me veio ao coração, eu deitei e me veio à mente justamente isso, que muitas vezes, com o passar dos anos, nós perdemos coisas. E essas coisas podem ser recuperadas, mas é dentro de casa. É sentando, é conversando, é vendo no que pode ajudar. Não fora. E aí entra o aspecto da fidelidade também, não é verdade? Então, valorize um ao outro, valorize juntos, busquemos juntos essa honra, né, de todo seja o matrimônio, é juntos. Nada de buscar beber água em outras cisternas. A cisterna da sua casa, você sabe de onde veio. Você sabe como é cuidada. Eu ainda digo, as outras cisternas, sabe o que tem lá? É água suja. Porque não tem a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, tudo é diferente, é puro, é limpo, é vivo, traz vida. A água simboliza vida. E aí nós vamos para a outra parte da lição, que está lá no tópico 2.1, seja bendito o teu manancial. Como eu falei, manancial nos remete ao quê? A água, a fonte. Né? E a água, queridos, quando ele fala, seja bendito o teu manancial, é que essa água que está no seu casamento, o seu manancial é uma fonte de vida, de prazer, de alegria. Essa é a intenção do Senhor para uma relação conjugal, um casamento, é ter alegria, é vida.
né? Então, fonte de vida, seja bendito o teu manancial. Vamos ler todos os versículos? É Provérbios 5, versículo 18 e 19. Eu não anotei aqui. Que é justamente o que ele vai vir trabalhando agora nos próximos tópicos. Acharam? Amém? Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-se os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Né? Aí volta até o que eu já falei, com a mulher da tua mocidade. Essa mulher que está ao seu lado, esse marido que está ao teu lado, é aquele lá, de quando vocês se casaram. Né? É como eu falei, talvez algo tenha mudado, mas a essência é a mesma. E é com ela que você deve o quê? Buscar a alegria. É com ela que você deve estar o quê? Buscando saciar. Irmãos, saciar. Lembre de quê? De sede. Vocês bebem água de 3 em 3 meses? Uma vez ao ano? Uma vez ao mês? Não. Esse versículo ele é interessante porque ele fala de algo que tem que estar presente numa relação conjugal. É o quê? A relação sexual. Quando ele fala, alegra-te, bendito seja o teu manancial, alegre-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacie os teus seios em todo o tempo. Saciar na fonte, na água, manancial, é relação sexual. Em todo o tempo. A água, nesse aspecto aqui, é a fonte onde você vai buscar o ato sexual. Na fonte, que fonte é essa? Na sua cisterna, aquela mulher dentro da sua casa, aquela mulher com quem você fez um juramento, aquela mulher que você um dia se comprometeu. É com ela que você deve buscar alegria e saciar. Por isso que a gente nota o que aqui, a conotação, né? A importância do quê? Do sexo, irmãos. Eu sei que esse é um assunto já muito trabalhado, e foi muito trabalhado, e muito bem trabalhado por mim pelo Jesuá no encontro de casais. Não é verdade? Pois é. Mas continua sendo um aspecto importante de ser trabalhado com a igreja. Por quê? Porque sexo é da vontade do Senhor. Sexo não é pecado. Sexo sacia. É como eu falei, você bebe água uma vez no mês? Aí vem algum espertinho que pode falar, sacia todo tempo. É todo tempo. Não, não é todo tempo. Mas tem frequência. E esse é um aspecto muito importante. Sim, Deus ele fez o sexo com um dos motivos, foi sim a procriação. Mas não é só isso. E quando o Senhor fala com a mulher da tua mocidade, é porque nesse poço, nesse manancial, é lá que está a alegria, é lá que você vai encontrar prazer. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Toda e qualquer outra coisa fora disso, vai contra tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu buscar prazer fora de casa, em outros postos, em outras cisternas, com outras mulheres, primeiro, eu estou pecando. Segundo, eu estou desagradando a Deus, estou me afastando de Deus, estou trazendo para a minha vida maldição. Estou manchando o meu leito, por isso que mais à frente fala de leito sem mácula. A gente pode também tratar sobre esse aspecto. Mas como eu falei, o sexo ele não foi feito só para procriação, por isso que ele também, você pode se alegrar com ele. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 7. Paulo, quando ele escreve, fazendo referência a esse tema, eu vejo claramente, e gostaria que os irmãos também, se concordarem, vejam dessa forma, que o sexo também, ele serve como uma forma de ajustamento do casal. Procriar sim, mas também como ajustamento do casal. Vamos ver isso?
Todo mundo achou? 1 Coríntios, versículo 7, vamos para o versículo 2. Que fala: mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem o seu próprio marido. No versículo 2, quando ele fala isso, ele está prevenindo o casamento contra o quê, meus queridos? O adultério, a prostituição. Quando eu tenho um homem, quando eu tenho uma mulher, eu também, sendo casado, quem não é casado estaria fornicando. Mas a partir do momento que eu caso, eu tenho um homem, eu tenho uma mulher, eu estou evitando agora, nesse momento, esse ajustamento do casal. Agora é você e sua esposa, seu marido e você. Acabou, é um homem, uma mulher. Evita-se o quê? O adultério e a prostituição. No versículo 3, fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Nós vemos aqui o quê? Uma outra forma de ajustamento do casal. É um mútuo dever, de satisfação de quê? Das necessidades. Que necessidades? Todas, mas também a sexual. Versículo 3, ó. Conceda à esposa o que lhe é devido. Justamente ele traz essa informação de um para com o outro. Agora vocês têm o quê? Dever mútuo. Um deve estar satisfazendo a necessidade do outro. E aí nós vamos para o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Existe aí uma questão de autoridade, mas prestem atenção. Autoridade mútua, né? Uma autoridade em amor, de um pelo outro. Não uma imposição. Eu quero ter essa prática sexual com você, muitas vezes que é ilícita aos olhos do Senhor, que não agrada a Deus. Você tem que me obedecer, porque agora eu quero assim, eu quero... Não. É mútuo, é consentimento mútuo. Os dois têm que estar de pleno acordo. Olha aqui, vocês conseguem ver que o sexo ele serve também de ajustamento, casal. O casal tem que conversar. Tem que se entender, tem que ver que um gosta, o que o outro não gosta. Tem que ter consentimento. É autoridade, sim, o seu corpo é meu e o meu é seu. Mas nós vamos agir isso em consentimento, em amor. Porque senão nós também podemos fazer até no nosso leito conjugal, irmãos, coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes para satisfazer o meu cônjuge, quebrando padrões que não agradam a Deus. E aí vem a questão do leito sem mácula, né? Hoje falam que tem diversas formas de amar, mas a única e verdadeira forma de amar é quando eu preservo o meu leito sem mácula, né? Quando eu respeito, quando eu honro, quando eu torno digno meu marido e a minha esposa, debaixo sim da fidelidade, obedecendo os padrões bíblicos, aquilo que o Senhor estabeleceu desde o princípio. E aí nós temos o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Talvez você esteja num propósito com o Senhor, de jejum, de oração, e vai se abster durante um tempo da relação sexual com seu marido. Mas isso ele também tem que consentir. E se fizer, é por pouco tempo. Vou ficar 6 meses no propósito de jejum e oração. Minha irmã, seu marido tem necessidades. Ou vou inverter também, né? Minha irmã, o meu irmão, vou fazer o contrário, não. Meu irmão, a sua esposa também tem necessidades. Nossa, fica parecendo que só homem gosta de sexo, né? Mas não é bem a verdade. Mulher também, né, irmãs? Por favor. Então, tem que ter isso, tem que ter um consentimento, tem um lapso temporal, né? É tudo com ordem e decência, né? As coisas do Senhor é com ordem e com decência. Então tem que ter essa comunicação. Então vocês conseguem ver como que o Senhor dá os passos até aqui? É o ajustamento do casal. É conversando, é entendendo qual é a sua participação naquela relação.
É dessa forma. Sexo não é algo, queridos, que eu faço por uma pessoa. Sexo é algo que eu faço pela minha esposa, pelo marido. Não, sexo é algo compartilhado. É uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Dentro do casamento, com a pessoa amada. É dessa forma. E isso agrada ao Senhor. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam falando, porque isso, porque aquilo outro tem que ser daquele jeito. Quer fazer bonito? Faça da forma que agrada ao Senhor. Isso é sexo e é importante. Por isso, olha, que até o autor colocou aí no 2.3, ele vem falando como serva, amorosa, gazela, graciosa, né? E aqui ele coloca uma outra versão, uma outra tradução, que ele coloca, assim em teus seios em todo o tempo, e o tempo embriagas-te sempre com as tuas carícias. Com as tuas carícias. Há quanto tempo você faz um carinho? Há quanto tempo você não faz ou faz? Qual foi a última vez que você fez um carinho no seu esposo, na sua esposa? Teve uma relação sexual prazerosa? Pensem nisso, irmãos. Eu não estou aqui para dizer como que deve ser em quatro paredes. Isso é vocês. Mas estou aqui para falar aquilo que a palavra diz. Que tudo é feito com amor, porque Deus fez tudo com amor. Não é com agressão, não é com imposição, né? Não é taxando, né? Sujeitando, alguém se humilhando, não. É com amor. Dentro do casamento. E aqui no finalzinho, ele coloca assim, Provérbios 5:20, no finzinho da página 27. E por que, filho meu, te deixarás atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma mulher estranha? Quando isso aqui é vivido dentro de um patrimônio, não tem por que o homem buscar fora. E falo o contrário. Não tem por que a mulher buscar fora. Aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor te abençoou. Você está sobre bênção. Seu casamento é uma bênção desde o princípio. As bênçãos do Senhor, desde o princípio, esteve e está sobre vocês. Então, nós devemos, sim, buscar na nossa esposa, buscar no nosso marido, na mulher da tua mocidade, no homem da tua mocidade, tudo aquilo que vocês sonharam desde o princípio, está tudo aí, irmão. Está tudo aí, nada se perdeu. Busque, tente. Irmão, mas não está dando certo. Dá. Vamos tentar novamente, vamos conversar, vamos orar. Não vamos desistir. É como eu falei, perdeu? Procure, está dentro da sua casa. Mas é conversando. E aqui ele fala, o que o autor escreve sobre esse texto. Em outras palavras, Salomão está perguntando, por que você jogaria tudo o que Deus te deu, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, eu jogaria aos braços de outra, de alguém enviada pelo diabo para destruir a sua vida? Palavras do nosso autor, né, do pastor Eber, que fez essa revista. Por que perder tudo aquilo que você sonhou, que você construiu por outra mulher, por outro homem? Seus filhos, sua casa, sua família, as pessoas que vieram fazer parte da sua família. Por quê? Aquilo ali é um momento. Aquilo é passageiro. Aquilo traz confusão, aquilo traz problema. O que é bom está aqui, irmãos. Eu até comentei essa semana assim, as pessoas têm mania de falar que o jardim do vizinho é mais verde. É esse o ditado? É porque eu estava num outro contexto, mas eu virei para a pessoa e falei assim, pois o meu jardim é mais verde. O meu jardim é melhor. Os outros que olhem para o meu e falam, poxa, o jardim dela é isso. O teu jardim é melhor. O teu jardim é mais verde. Queira cultivá-lo, preservá-lo, honrá-lo. Essa é a vontade do nosso Deus. Irmãos, tem muita coisa que o mundo vai passar para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, com ar de prazer, com ar de bênção. Só que tudo é engano. Tudo é engano. Né? Eu falei para os irmãos sobre poligamia, né? A lei do nosso país não autoriza.
nossas leis é um casamento monogâmico. Há um tempo atrás teve, o pessoal do direito aí, uma discussão sobre o poliamor. Chegou assim, de um jeitinho, porque existem diversas formas de amar. Ainda continua se pregando isso por aí. E muitas coisas vão aparecer. Algo que há uns anos atrás, quando surgiu essa história de poliamor, eu lembro que eu ainda fazia faculdade, ou seja, tem uns 10 anos. Teve alguns julgados que autorizaram até, vocês lembram, Dinha, dessa história? Pois bem. Aí depois os tribunais se manifestaram, o STF, não, acabou. Né? Mas, irmãos, sei não. E nós, como igreja do Senhor, nós sabemos porque está aqui na palavra. O homem, a lei humana pode dizer o que for, vier o que for, mas nós sabemos, matrimônio, homem e mulher, um homem e uma mulher. Isso sim é o padrão bíblico. Qualquer outra coisa, como dizem por aí, é vento de doutrina, é heresia, são coisas que não agradam a Deus. E nós devemos estar atentos, porque chega assim, de mansinho, e a gente vai começando a achar que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. Porque o nosso Deus, Ele é fiel naquilo que Ele diz. Amém? Os irmãos compreenderam? Só para finalizar, vamos ler a conclusão? Alguém tem alguma pergunta? Bom que hoje o pastor Gedeon está aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, ele pode nos ajudar. Deixa eu só achar aqui a conclusão. Creio que os conselhos citados aqui pelo grande sábio Salomão foram suficientes para você entender que o casamento é algo sério. Tem muita gente enviada pelo diabo para tentar destruir a sua família, que é uma instituição criada por Deus. Nas últimas 3 lições, você teve acesso a alguns perigos do adultério se você for casado, e se você não for, o perigo de casar com pessoas erradas. Lembre-se, o casamento é uma dádiva de Deus. Amém? E no próximo estudo nós vamos falar sobre criação de filhos, né? Mas sem ser esse domingo, o próximo domingo é ceia? É isso, Joel? O próximo domingo é ceia. Então, após a ceia, o próximo domingo depois da ceia, nós vamos continuar, né, com a escola dominical, agora trazendo essa parte da criação de filhos. Mas sobre o casamento, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Se quiser, esse é o momento. Irmãos, aqui é uma escola. Oi, amada. Ah, só nós duas? Então tá bom. Mas, se tiver alguma dúvida depois, quiser chegar em particular, conversar, nós estamos aqui, tá bom? E cadê o pastor Gedeon? O Joel vai assumir aqui. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa continuar nos abençoando poderosamente. Amém? Amém. Graças a Deus. A paz, Senhor, irmãos. Amém? O nosso pastor ele teve que resolver uma situação aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso culto.